O jornalista e escritor Ayrton Ortiz lança nesta quarta-feira em Porto Alegre o seu romance de aventura, que é este aqui, com o título Gringo. A partir das 7h30 da noite, lá na loja Colombo do Shopping Iguatemi. Os 100 primeiros ganham o livro. Imagina, cortesia. Tá? Muito bom. Vai ter assim, ó, vai ter um bate-papo meu com a Luzimar Stricker, que é da Stricker Filmes, que está fazendo também um documentário sobre a minha vida. Ela tem me acompanhado em algumas viagens, né? A gente vai fazer, mas é uma conversa rápida, assim, mais para introduzir o livro, né? Perfeito. Depois vai ter um show da Marlene Pastro, enquanto a gente estiver autografando, porque a fila vai ser gigantesca, né? Sim, eu sei, eu conheço os lançamentos. El cóndor a los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. Sus alas lentamente desplegó y bajó al río azul para beber. Tras él la tierra se cubrió de verdor, de amor y paz. Tras él el prado floreció y el sol brotó en el trigal, en el trigal. Boa noite, boa noite. A Stricker e a Colombo agradecem a todos que vieram prestigiar nosso querido escritor Ayrton Ortiz, que nos brinda com seu novo livro Gringo, aqui no Conversa de Livraria ao vivo. Gostaríamos também de agradecer nossos amigos Olívio Dutra e Walter Nagelstein, que estão aqui presentes. Conversa de Livraria ao vivo é a extensão de um projeto da Stricker Filmes, composto de uma série de documentários sobre a vida e obra dos expoentes gaúchos, incentivados pela LIC e exibidos na TVE e TV Com. A Stricker Filmes está produzindo o documentário sobre a vida e obra de Ayrton Ortiz, criador do gênero jornalismo de aventura. E a Colombo se faz presente com seu patrocínio. E por que a Colombo? Porque essa empresa está alinhada com a missão da empresa Stricker Filmes, ou seja, difundir a nossa produção artística e cultural, proporcionando acesso à obra do expoente. Um resgate cultural para as próximas gerações. Como diz o slogan do convite feito pelas lojas Colombo, a cultura do Rio Grande do Sul é forte porque passa de gaúcho para gaúcho. E poderíamos acrescentar de gaúcho para o mundo. O nosso escritor vai falar agora sobre esse novo livro Gringo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Agora sim, né? Tá certo que ninguém jantou, mas pode falar um pouco mais alto, né? Depois de tomar champanhe, vai sair todo mundo dando boa noite bem alto aí, né? Bom, em primeiro lugar, agradeço a presença de vocês aqui, meus amigos. Eu valorizo muito os amigos. Eu acho que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida são os amigos. Então, agradeço realmente de coração para vocês. Agradeço às lojas Colombo, que está patrocinando esse evento, e não só esse evento, como uma série de eventos. É uma alegria muito grande para quem trabalha, para quem faz cultura no Rio Grande do Sul, o apoio da Colombo, que é uma empresa tradicional, é uma marca que a gente associa ao Rio Grande.
Então é bom que a gente tem aqui cada vez mais empresários bem-sucedidos investindo em cultura. É um exemplo de que se empresários bem-sucedidos, como a família Colombo, investem em cultura, é porque vale a pena. Quanto a esse livro ele é um pouquinho diferente dos livros anteriores que eu fiz. E talvez seja diferente de todos os livros que já foram feitos por aí. Porque normalmente eu faço uma viagem e depois da viagem eu escrevo um livro relatando a viagem que eu fiz. É uma praxe, não é? Na literatura de viagem. Normalmente os escritores, eles criam os seus romances, as suas histórias de ficção, inspirado em algum fato real. E nesse livro eu virei de cabeça para baixo tudo, inverti o processo. Primeiro, eu criei uma história, eu inventei uma viagem, criei uma viagem imaginária. Lá na minha casa, no meu estúdio, sentado lá, com o mapa, fui olhando o mapa, não é? E fui inventando uma viagem pela América do Sul. Criei os personagens, criei as características de cada um, os conflitos, enfim, inventei a história. Depois que a história estava toda inventada, estava colocada no papel, eu fui ler para fazer uma revisão e eu gostei tanto daquela viagem imaginária que eu tinha feito, que eu peguei minha mochila e fui lá e fiz a viagem. Na vida real. Na verdade, confesso para vocês, eu fiquei com inveja do cara que eu criei. Porque eu criei um cara que viajou, e eu lendo depois o livro, e eu pensei, se eu posso criar esse cara, eu posso fazer a viagem dele também, quem está pensando que é, né? E aí eu peguei a mochila e fiz a viagem exatamente na cronologia descrita no livro. E foi uma coisa assim muito interessante. E algumas pessoas que já leram o livro, já me disseram também que leram e ficaram com vontade de fazer aquela viagem. E eu espero que isso aconteça, porque uma das coisas que eu gosto muito no meu trabalho é quando as pessoas chegam para mim e dizem que leram um livro meu e sentiram uma vontade de viajar e saíram a viajar pelo mundo. Não tem nada melhor do que a gente viajar. Eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer. Então, eu espero que esse livro contamine também os outros leitores e não só o cara que inventou a história, e que o pessoal pega as mochilas e saia a viajar por aí. Às vezes, eu faço muita palestra em universidade, não é? E o pessoal diz assim para mim, olha, tu viaja para lugares bonitos porque tu tem dinheiro, tem patrocínio, né? Mas nós temos aqui pertinho 2 países lindos, muito bonitos, que é a Bolívia e o Peru. Infelizmente, a gente tem um olhar, no mínimo, preconceituoso contra a Bolívia e o Peru. Porque são países economicamente não tão ricos, não é? E nós temos a mania de valorizar só a prosperidade econômica. Nós ainda admiramos mais os altos edifícios e os viadutos do que os prédios históricos, do que as florestas, do que as nossas belezas naturais. E a Bolívia e o Peru são 2 países de uma riqueza maravilhosa. Valeria a pena visitar a Bolívia por uma única coisa, mesmo que não tivesse mais nada. A Bolívia tem 37 línguas oficiais. Imaginem vocês, um país que tem 37 línguas oficiais. Então, um país que preserva e que valoriza a sua cultura, a sua identidade cultural, só por isso já valeria ser visitado, né? Mas tem muito mais coisas. Mas não quero ficar aqui fazendo propaganda da Bolívia que não recebi nada, né? O Evo Morales não me mandou dinheiro nenhum, né? E eu acho que eu ajudo muito mais o povo boliviano divulgando para o mundo todo a sua riqueza cultural extraordinária. Eu tenho que falar com a Luzimar, que é a responsável por essa festa maravilhosa. A Cíntia, cadê a Cíntia? Palmas para a Cíntia! Aê! A Cíntia é a executiva da Colombo, que abraçou o projeto que a Luzimar levou de patrocinar esse evento e outros eventos culturais também, não é? Então, realmente, quero que tu transmitas aos acionistas e à família o meu agradecimento e de todo esse povo que está aqui, tá? Não te arrepende que tu está no caminho certo. Só um parênteses. Na realidade, a Colombo está patrocinando os documentários da Stricker Filmes, né, sobre a vida e obra dos expoentes gaúchos, né, que envolvem escritores, artistas plásticos, historiadores, jornalistas.
Isso aqui é a contrapartida. Ou seja, e que isso eu acho que é importante, né? E nós estamos divulgando cultura. E nós vamos dar muito mais contrapartidas para a Colombo, pode ter certeza. Uma frase muito bonita que tu falaste, que me emocionou. Tu disseste assim, que nossa vida é resultado da viagem que nós fazemos, dos livros que lemos e das pessoas que amamos. Eu acredito nisso. São as 3 coisas que mais influenciam na vida que nós levamos, que é o que nós temos de mais precioso, não é? Então, ler o livro está à disposição de vocês podem ler aí. Se não quiser fazer a viagem depois, faz a viagem através do livro. Agora, com relação aos amores, eu deixo com cada um de vocês, né, realizar. Obrigado. El cóndor al pasar me dijo a mí, sígueme.